oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz para os irmãos. Assentai-vos por gentileza. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Muito bom estarmos juntos nessa noite para celebrarmos esse culto, esse evento ao nome do Senhor Jesus, certo de que a presença do Senhor já está nesse lugar, irmãos. Fortemente eu sinto Deus agindo, Deus atuando em nossos corações. Eu sinto a liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Você confirma isso? Diga amém. Quero agradecer ao convite do meu amigo Jocélio, pastor Jocélio. Deus abençoe sua muito digna esposa, missionária Line. Deus abençoe amigos de longas datas. Obrigado, pastor Orestes. Acertei? Orestes. Francisco, cadê ele? Francisco, Deus abençoe. Estenda meu abraço ao pastor dessa igreja, pastor Sidney. Está comigo a minha esposa, diaconisa Line. Esse ano nós completamos 3 anos de casado, irmãos. Ainda estamos em lua de mel ainda, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Salmos, de número 24, verso de número 3. Vamos ler o verso 3 e 4. Em seguida, parafraseando, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo número 8. Glória a Deus. Salmos de número 24, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Parafraseando esse texto, Mateus capítulo 5, versículo número 8. Glória a Jesus. Mateus capítulo 5, versículo número 8, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos ler essa sentença. Eu leio a primeira, vocês leem a segunda. Bem-aventurados limpos de coração. Glória a Deus. Até aqui, esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Veremos a Deus, veremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso para o seu irmão com fé e com alegria? Dizer assim: nós veremos a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos e a nossa atenção para o Evangelho de Mateus, em especial aqui, para o capítulo número 5, nós temos o início do ministério público de Jesus, e nesse início desse ministério, ele começa a pregar um longo sermão que é conhecido como o grande sermão da montanha. Não é um sermão que Jesus prega, na verdade é uma série de sermões, é um conjunto de sermões que Jesus só termina de ministrar lá no final do capítulo número 7. É uma série de sermões que Jesus prega para os seus discípulos e para as multidões que estavam ali, assentadas aos pés de Jesus, ouvindo ele falar todas as palavras. Essa série de sermões é para todos aqueles que desejam conhecer, é para aqueles que desejam experimentar, é para aqueles que desejam ser participantes do reino de Deus. Todo novo convertido na igreja, ele poderia ler Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo de número 7, porque aqui há todas as informações iniciais para todos aqueles que desejam conhecer, experimentar e participar do reino de Deus. Tudo que você precisa saber sobre o reino de Deus está aqui. E quando eu abro a minha Bíblia, especialmente aqui em Mateus capítulo número 5, eu vejo o primeiro sermão de Jesus, que é chamado o Sermão das Bem-aventuranças. É um sermão simples. A Bíblia diz que naquele dia Jesus assenta-se para ministrar e as pessoas reúnem os seus discípulos, uma grande multidão, e Jesus começa a ministrar uma palavra simples. Ele diz: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E Jesus continua dizendo, essa palavra bem-aventurados aqui, no grego, significa makarios, que é feliz, que é bendito. O Senhor estava dizendo: bendito e feliz aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado e feliz e alegres os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando eu abro a minha Bíblia aqui no versículo número 8, eu vejo a maior de todas as esperanças para a igreja de Cristo, a maior de todas as esperanças para o servo de Deus aqui. Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles
verão a Deus. Isso daqui não é uma possibilidade, aqui há uma certeza, há uma promessa de Cristo, de que os limpos de coração verão ao Senhor um dia. Os limpos de coração verão a Deus um dia. Só para a gente esquentar um pouquinho, diga para o seu irmão, nós veremos ao Senhor, irmão. É claro que Jesus aqui, ele não estava falando sobre uma purificação exterior, Jesus não estava falando sobre uma limpeza exterior, uma purificação ritualística, como os sacerdotes costumavam fazer naquela época, todas as vezes que eles iriam se apresentar na presença do Senhor. A Bíblia diz que eles lavavam, tomavam banho com água, trocavam suas vestes, se ungiam com óleo, colocavam sangue na ponta dos dedos, havia todo um simbolismo atrás disso, mas essa era apenas uma purificação ritualística, era apenas uma purificação exterior para se apresentar ao Senhor. Mas Jesus não está falando desse tipo de limpeza. Jesus está falando de uma limpeza mais profunda, ele está falando de uma limpeza mais interior, uma limpeza que os olhos carnais, os olhos naturais não conseguem enxergar. Ele está dizendo de uma limpeza, de uma purificação interior. Os limpos de coração verão ao Senhor. Não é simplesmente uma purificação exterior, é uma purificação interna, é uma purificação no íntimo do ser humano. Quando Deus olha do céu para a terra, para cada um de nós, ele começa a contemplar o nosso coração e ele observa se de fato o nosso coração está limpo ou não na presença dele. E eu quero dizer para você nessa noite, se o seu coração está limpo na presença de Deus, se prepare, porque se Jesus voltar hoje, você o verá face a face. Jesus não está falando sobre qualquer tipo de purificação, até porque Jesus sabia que o coração do homem facilmente se corrompe. Jesus não está falando sobre qualquer tipo de limpeza, até porque facilmente o coração do homem se corrompe. O coração do homem se corrompe pelo poder, o coração do homem se corrompe pelo cargo, pelos títulos. O coração do homem se corrompe pela vaidade, pelo orgulho. O coração do homem se corrompe pelo dinheiro, pelo financeiro. O coração do homem se corrompe pelos prazeres sexuais, pelos prazeres carnais. O coração do homem se corrompe por qualquer motivo. Talvez seja por isso que Salomão disse, Provérbios capítulo número 4, versículo número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Salomão estava dizendo, olha, se você tem algo para guardar na sua vida, se você quer escolher algo para guardar de mais importante na sua vida, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Grandes homens dessa terra, irmãos, caíram porque não guardaram o coração. Grandes homens, profetas, reis, príncipes, evangelistas, pastores, membros, grandes pessoas caíram porque não guardaram o seu coração. Quem não se lembra de um homem chamado Sansão, o maior herói de Israel, o homem mais forte que já houve na história da humanidade, um homem que teve o seu nascimento anunciado pelo anjo do Senhor, recebeu uma unção desde o ventre da sua mãe para livrar Israel da mão dos filisteus. Esse homem, ao longo da sua vida, ele foi forte, ele fez prodígios, ele fez sinais. A Bíblia diz que um dia, irmãos, Sansão, ele vai na cidade de Gaza, ele pega o portão da cidade, aproximadamente 4 a 5 toneladas. Ele pega o portão da cidade, arranca, coloca nas costas e corre por 60 quilômetros. Diga-se, misericórdia. Foi um homem que fazia sinais e prodígios por onde ele passava. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tomava Sansão. A Bíblia diz que ele um dia pegou 300 raposas, irmão. A gente não consegue pegar o nosso cachorro quando fosse. Ele pegou 300 raposas, amarrou e fez, irmãos, um banzé no arraial dos filisteus. Só que esse homem não guardou o coração. E por não guardar o coração, a Bíblia diz que ele se junta com uma mulher chamada Dalila. Sabe qual é o significado do nome Sansão? Pequeno sol. Sabe qual é o possível significado do nome Dalila? Noite. Não tem nada a ver um com o outro. Só que Sansão não estava guardando o seu coração. E por não guardar o seu coração, o pequeno sol começou a ser abraçado pelas trevas da noite. E o homem mais forte e mais poderoso da terra caiu porque não guardou o seu coração. Quem não se lembra de um homem chamado Salomão? Salomão, no início do seu governo, tem alguém me ouvindo? Diga amém.
Salomão, no início do seu governo, a Bíblia diz que o primeiro ato que ele fez, segundo Crônicas, capítulo número 1, o primeiro ato de Salomão foi sacrificar ao Senhor 1000 holocaustos ao Senhor. E naquela noite a Bíblia diz que o Senhor se manifesta no quarto de Salomão e diz assim: Salomão, pede-me o que queres e eu te darei. Se Deus perguntasse isso para você, hein? Ah, Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ter um canal no YouTube com 1 milhão de seguidores. Salomão disse assim: Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para governar o teu povo. Irmão, você não está entendendo? Salomão provocou tanto a Deus que ele disse: Senhor, eu não quero sabedoria para ser o homem mais inteligente. Eu não quero sabedoria para fazer algo belo na terra. Eu quero sabedoria para governar o seu povo. Salomão se preocupava com as demandas de Deus na terra. Sabe qual é o problema? Que nós estamos muito preocupados com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e nos esquecemos dos projetos que Deus vem para fazer na nossa geração. Esse homem começou o seu governo, o seu reinado, construindo 1000 holocaustos, 1000 altares ao Senhor. E sabe como que ele termina a sua vida? Caindo na mão de 1000 mulheres estrangeiras. Para cada altar que ele levantou no início do seu ministério, o diabo foi levantando um altar ao longo da vida para que ele se separasse de Deus. Ele constrói 1000 altares e cai com 1000 mulheres estrangeiras. Para cada altar que você levantar para Deus em sacrifício, o diabo vai levantar uma contraproposta, um altar para te afastar de Deus, para te separar de Deus. O homem que disse: guarde o teu coração, pastor Orestes. O homem que disse sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, ele não guardou o coração dele. E Eclesiastes capítulo número 12, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos das quais vai dizer, não tenho neles contentamento. Será que você pode dizer para o seu irmão: guarde o seu coração, irmão? Guarde o seu coração. Grandes homens caíram, grandes ministérios fracassaram, grandes chamadas sucumbiram, porque os homens não guardaram o seu coração. Quem não se lembra de um homem chamado Uzias? Uzias, um dos maiores reis depois de Davi, que reinou sobre Jerusalém, que reinou sobre os judeus. Segundo Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16, a Bíblia diz que Uzias exaltou-se, fortaleceu-se no Senhor. E depois que ele se fortalece no Senhor, a Bíblia diz que a soberba, o orgulho subiu no coração dele e ele pecou contra Deus. No nível mais alto do ministério de Uzias, no topo, no cume, no lugar mais alto que Deus poderia levá-lo, quando ele chega lá em cima, a Bíblia diz que ele se orgulha e ele peca contra Deus. Deixa eu dizer algo para os irmãos. O momento mais perigoso da sua vida não é quando tudo está dando errado. O momento mais perigoso da sua vida é quando tudo está dando certo. Porque quando tudo está dando errado, você não falta culto. Quando está tudo dando errado, você ora. Quando está tudo dando errado, você vai para o monte. Quando está tudo dando errado, você jejua. Quando está tudo dando errado, você pede para o irmão orar. Você acorda de madrugada. Mas quando está tudo dando certo, você não vem para a igreja. Você começa a faltar culto. Você deixa de orar. Você deixa de buscar. Você deixa de jejuar. É no momento que você está mais vulnerável. É quando tudo está dando certo. Os alpinistas, irmãos, os escaladores de montanha, geralmente os grandes acidentes com os alpinistas não ocorrem quando eles estão subindo a montanha. Geralmente ocorre quando eles estão descendo. Por quê? Porque quando eles estão subindo a montanha, há uma segurança, há um senso de propósito, há um senso de objetivo. Eu preciso chegar lá, então ele vai com cautela. Mas quando ele chega lá em cima, ele diz: já cheguei, já alcancei o meu objetivo. E na descida, ele não tem a mesma segurança. Sabe qual é o problema, irmãos, da nossa vida? É que no meio do processo a gente ora, no meio do processo a gente busca. Só que quando a gente começa a viver a promessa, a gente deixa de lado tudo que nós vivíamos antes. Por quê? Porque já cheguei, já alcancei. No momento que nós vivemos a promessa, nós deixamos de lado a segurança. A coisa mais importante que o homem pode ter é a segurança do seu relacionamento com Deus. Glória, estou com vontade de pregar, quem quer ouvir? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus multiplicou fez a pescaria milagrosa. Pedro lança a rede e puxa, porque Jesus estava dentro do barco. Quando ele puxa a rede, a Bíblia diz que tinha tanto peixe que parecia que o barco ia afundar.
Agora, sabe o que é interessante? Que o barco de Pedro não ameaçou afundar, missionária Aline, quando o barco estava vazio. O barco de Pedro ameaçou afundar quando estava cheio. Não ameaçou afundar. O barco está vazio, eu estou frustrado, mas o barco não está afundando, ele permanece navegando nas águas do Espírito. Agora o barco ameaçou afundar quando ele começou a viver os objetivos e as promessas. Deus está falando conosco, eu vou te levar a lugares altos, mas guarde o teu coração. Deus está falando com alguém, eu vou levar você, eu vou exaltar o seu nome, eu vou espalhar o seu nome nessa cidade, eu vou fazer crescer o seu ministério, mas guarde o teu coração, guarde o teu coração. Diga para o seu irmão, guarde o coração, irmão. Grandes homens caíram, grandes homens pecaram, sucumbiram, fracassaram na história, porque não vigiaram, porque não guardaram o seu coração. Em contrapartida, Deus sempre acha aqueles homens que amam mais a Ele do que as promessas. Em contrapartida, Deus sempre encontra os remanescentes. Em contrapartida, Deus sempre encontra os fiéis da terra. Em contrapartida, Deus olha para a igreja Ibra em Araruama, ele diz assim, eu tenho fiéis naquela igreja, eu tenho remanescentes naquele lugar, eu tenho homens de honra que guardam o seu coração. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que grandes homens na Bíblia desejaram ver a face de Deus. Grandes homens da Bíblia desejaram ver a glória de Deus. Porque Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Eles verão a Deus. Grandes homens da Bíblia desejaram ver Deus. Eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando de homens como Moisés. Um dos homens mais íntimos de Deus na Bíblia Sagrada foi Moisés. A Bíblia diz que no dia da morte de Moisés, Deuteronômio capítulo 34, Deus diz assim, com Moisés eu converso como amigo, face a face. Será que Jesus pode encontrar homens tão íntimos dele assim, amigos de Deus? Amigos de Deus. A Bíblia diz que um dia Moisés desejou ver a glória de Deus. Ele desejou ver a face de Deus. Irmãos, um homem, um pastor de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que estava já há 40 anos liderando aquele povo. Um dia, Moisés disse para Deus, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Deus disse assim, Moisés, tudo bem, o seu pedido é meio ousado, mas tem um porém, Moisés. Nenhum homem viu a minha face e permaneceu vivo para contar a história. Senhor, mas eu já estou aqui, ralando há muito tempo, e o Senhor sabe. O Senhor disse, Moisés, tudo bem, eu vou quebrar seu galho, Moisés. Eu sei que você é muito meu amigo, eu sei que você me ama muito, eu vou quebrar seu galho. A minha face você não verá, mas alguma coisa você verá. A Bíblia diz que Deus pega Moisés, coloca Moisés entre duas rochas, na fenda da rocha. Deus disse assim, Moisés, eu vou pegar você e eu vou colocar entre duas rochas, entre duas penhas, na fenda da rocha. Pergunta para o seu irmão, está na fenda da rocha, irmão? Está na fenda da rocha? Pergunta aí, está na fenda da rocha, esperando a glória de Deus se manifestar? Tem alguém aqui na fenda da rocha? Então levante a tua mão e declare uma palavra de adoração, porque a glória dele virá a qualquer momento. Precisamos estar na fenda da rocha. Deus pegou Moisés e disse assim, Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha. Moisés, só que eu vou colocar a minha mão na frente e eu vou passar. A minha face você não verá. Você só me verá quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Moisés, tudo bem, Senhor, tudo bem. Deus pega Moisés com aquela mão poderosa e coloca na fenda da rocha. Coloca a mão na frente. É grande a mão, né? Coloca a mão na frente. E a Bíblia diz que Deus começou a passar. Glória. Tem alguém na fenda da rocha aqui, Deus está dizendo, aguarda um pouquinho, fica um pouquinho, a minha mão está te segurando, a minha mão está te protegendo, mas a minha glória vai se manifestar a qualquer momento. Continua na fenda da rocha. Moisés estava ali, na fenda da rocha, aí Deus foi passando. Eu fico imaginando Moisés tentando ver algo. Curioso como era. Quem não quer ver a face de Deus? Quando Moisés disse, Senhor, eu quero ver a sua face. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Senhor, eu quero ver a essência de quem tu és.
Eu quero ver a sua essência, porque os milagres que o Senhor faz, maná, água na rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, eu sei que isso não é a sua essência, mas o seu rosto, o seu semblante é. Eu quero ver quem tu és. Deus foi passando. E a Bíblia diz que quando Deus passou, irmão, eu sei que você está imaginando a cena, Ele tira a mão. Eu fico imaginando Deus contornando a rocha, e Moisés só deu para olhar um pouquinho. Ele viu Deus pelas costas. Ele só viu Deus pelas costas. E a Bíblia diz, irmãos, que o rosto de Moisés resplandeceu como um sol ao meio-dia. Moisés desceu do monte, o arraial dos hebreus não conseguia olhar para ele, porque o rosto dele brilhava. Todos os homens que estão diante de Deus, eles brilham na terra, eles iluminam na terra. Você que acredita nisso, levante a tua mão e declare uma palavra de júbilo. O rosto da igreja brilha, o semblante da igreja brilha. Aí alguém veio correndo e disse: Moisés, a gente não consegue ver você, coloca um pano no rosto. E a Bíblia diz que Moisés falava com eles, com Arão e os anciãos, com um pano no rosto, porque ninguém conseguiu olhar a face de Moisés. Mas quando Moisés voltava pro alto da montanha, Deus falava assim: tira. Porque diante dos homens você pode falar com máscara, mas diante de mim, eu sei quem tu és. Diante dos homens você pode ter algo no seu rosto, mas diante de mim, eu quero você despido, eu quero você 100%, eu quero a tua sinceridade, eu quero o teu coração 100%. Eu sei quem tu és, Moisés. Tira. Aí ele tirava, quando ele descia o arraial, alguém vinha correndo e coloca de novo. Ele desejou ver a glória de Deus, mas não conseguiu ver a face de Deus. Outros homens na Bíblia, irmãos, desejaram ver a face de Deus. Um homem que teve uma das grandes revelações da Bíblia foi o profeta Daniel. Daniel capítulo número 8, a Bíblia diz que Daniel viu visões de Deus, visões extraordinárias. E Deus se manifestou para ele. E a Bíblia diz que no momento que Deus se manifesta para Daniel, irmão, Daniel é um dos homens mais santos da Bíblia Sagrada. É um dos raros homens na Bíblia que a Bíblia não fala sobre pecado. A Bíblia não cita nenhum erro de Daniel. Ele foi profeta por 70 anos na Babilônia. Diga assim: meu Deus, 70 anos. 70 anos como profeta. Um dia, Deus se manifestou para ele para dar-lhe visões. E a Bíblia diz que quando Deus se manifestou para Daniel, Daniel não aguentou, irmãos, e caiu no chão. E lá no final do texto, a Bíblia diz assim, que Daniel, irmãos, ficou algumas semanas com dores nos ossos, com fraquezas no corpo, porque a glória de Deus foi tanta que a naturalidade, a carne não aguenta e cai no chão. Nós estamos falando do homem mais santo da Bíblia, um dos homens mais santos de toda a Bíblia Sagrada. Ele não aguentou ver a glória e caiu. Aí a minha geração entra no culto toda errada, diz assim: mostra-me tua face. A gente entra todo errado na presença do Senhor, e Senhor, mostra-me tua glória. De vez em quando Deus decide manifestar a sua glória, mas é só um flash. É só um pouquinho, sabe? Deus fala assim: eu só vou mandar um pouquinho, só para você experimentar, é só um pouquinho. E a gente fica alegre. É ou não é? É só um pouquinho. Diga para o seu irmão, de vez em quando é só um pouquinho que Deus manda. É só um cadinho. Então, é sempre ficar alegre. Aí você diz: meu Deus, que glória, que poder. E Deus fala assim: você não viu nada. Meu Deus, pastor, que avivamento, pastor Jocélio, que Deus está derramando. Deus falou assim: se vocês quiserem mais, eu tenho mais. Se quiserem se aproximar mais, eu tenho mais para avivamento, para derramar glória, para fazer na casa. Eu tenho mais. Mas só um pouquinho que de vez em quando Deus manda. Daniel não aguentou, irmãos. Quem não lembra de Isaías, capítulo número 6? Isaías já era profeta, irmãos. A Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. E ele começa a narrar as cenas, os detalhes. E a Bíblia diz, um dos detalhes, diz assim: e eu vi serafins que estavam acima dele,
que tinham 6 asas, 2 asas cobriam os pés, 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas voavam. Irmãos, esses seres chamados serafins, eles estão, se podemos calcular na eternidade assim, a metros de Deus. Eles não estão na terra e Deus no céu, não. Eles estão, Deus está aqui e eles estão aqui, ó. São os seres angelicais mais próximos de Deus, são os serafins. E a Bíblia diz que eles ficam assim, ó, 2 asas no rosto. Por quê? Porque nem eles podem ver a glória de Deus. Nem eles podem ver a face de Deus. E a Bíblia diz que uns clamam ao outro. Irmão, estou com vontade de pregar, meu Deus. Uns clamam ao outro. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o outro do outro lado, num coro, numa voz uníssona: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos adoram. Será que a igreja pode adorar o Senhor também? Santo. E sabe o que é interessante? Que eles estão até hoje. Eles estão até hoje, irmão. E não mudaram o hino, estão até hoje: santo, santo, santo. Porque Deus não precisa que a gente mude a letra do hino. Deus está vendo o nosso coração pegando fogo na presença dEle. Se você o ama de verdade. Então até hoje, pastor, é santo. Aí eu olhando esse texto, eu, Senhor, o Senhor não enjoa dessa letra, não? Isaías viu há 2.700 anos atrás. E eles estão até hoje, santo. Senhor, o Senhor não enjoa, não? Porque lá na terra, aqui na terra, a gente toda hora, né, precisa mudando e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, dentro de mim, irmãos. Falou assim: vocês acham que a beleza do hino me influencia? Vocês acham que o que chama atenção é a beleza da letra do hino? Por que a Bíblia diz que a única coisa perfeita no homem é o perfeito louvor na boca de uma criança? Por quê? Você já viu a criança cantando? Fora do tom, perde o tempo, canta errado, os músicos sofrem. Não está nem aí para quem está rindo, mas elas estão adorando ao Senhor. O Senhor diz: é desse jeito que eu quero. É com o coração limpo na minha presença. É com o coração aberto diante de mim. Não é a letra apenas, é a intencionalidade. Por isso que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque estar na presença de Deus é motivo de alegria. Diga glória a Deus, irmãos. Grandes homens da Bíblia desejaram ver a face de Deus. E Deus falou assim: não. A Bíblia diz que um dia, irmãos, lá no Apocalipse, capítulo número 1, que João, na ilha de Patmos, a Bíblia diz que no dia do Senhor, Jesus se manifesta para João. Não mais com vestes humanas, com vestes terrenas, vestes de linho. Não mais com a pele queimada do sol. Agora ele se manifesta para João glorioso e poderoso. E João começa a descrever e diz assim: olha, o cabelo era branco como a alva lã, olhos como chama de fogo. Diga para o seu irmão: no céu tem fogo, irmão. No céu tem fogo. Tem fogo aqui, irmãos? Glória a Deus. E ele começa a narrar: olhos como chama de fogo, um cinturão de ouro traçado no seu peito, vestes brancas até o chão, os pés. E ele vai narrando a cena de cima e embaixo. E ele chega nos pés assim, e da sua boca sai uma aguda espada, e uma veste de linho comprida, e os pés como latão reluzente. E a Bíblia diz que João caiu como morto. Nós estamos falando do homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus ou nos ombros de Jesus. Nós estamos falando do apóstolo da igreja primitiva, o homem que teve a maior duração de vida nessa terra, o único que não morreu por martírio. Ele não aguentou ver a glória de Deus. Mas sabe, há uma promessa na Bíblia para nós, irmãos, de que um dia nós veremos a Deus. Há uma promessa na Bíblia para cada um de nós, de que isso daqui, irmãos, não é uma possibilidade. Há uma promessa: Jesus vai voltar e a face adorada do Mestre, a face adorada do Senhor será revelada à sua igreja, será revelada ao seu povo. Um dia, irmãos, um dia nós veremos aquele que disse: haja luz e houve luz. Um dia nós veremos o Deus de Abraão,
Abraão, de Isaac, de Jacó. Um dia nós veremos o renovo de Davi, o rebento de Jessé. Um dia nós veremos o rabino da Galileia, o pregador da Judeia. Um dia nós veremos o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Um dia nós veremos. Pastor Vinícius, por que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? Porque lá tem casas, tem a cidade dourada? Não. Não é o suficiente. Pastor Vinícius, por que você quer ir para o céu? Porque lá tem a árvore da vida? Não. Pastor Vinícius, por que você quer ir para o céu? Porque lá tem um rio da vida? Não. Por que você quer ir para o céu? Porque Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando que é uma possibilidade. Eu estou falando que o maior mistério da humanidade, o maior mistério, o oráculo divino, a venda vai sair dos olhos, a cortina será aberta, a face oculta do Deus, do Senhor da história, vai ser revelada para a sua igreja. Oh, glória! Você imagina isso, irmãos? Essa face oculta de Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo número 13, que hoje nós conhecemos a Deus por um espelho em enigmas. O que significa isso? Que nós conhecemos a Deus por um espelho embaçado. Você já se viu num espelho embaçado? Você não consegue ver direito. Você precisa limpar o espelho porque não está nítido. Você olha para o espelho, não está nítido. Paulo disse que nós conhecemos a Deus assim, por um espelho em enigmas. Quando a gente olha para Deus, a gente não consegue vê-lo completamente. Alguém aqui entende Deus? Hein? Alguém aqui entende o que Deus está fazendo? A nossa mente tenta alcançar o que Deus está fazendo, a nossa mente tenta compreender a revelação, os mistérios de Deus, mas não dá, Ele é grande demais. Ele faz uma coisa, diz, Senhor, eu não estou entendendo. Aí Deus fala assim, nem tudo que eu faço é para você entender. Tem coisa que é só para você aceitar. Porque a nossa mente, irmãos, é pequena demais para entender esse Deus. O apóstolo Paulo disse, quão insondável, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Irmão, é Paulo que está dizendo, com profundidade. Não sou eu, o pastor Vinícius, não, é Paulo. O homem que descreveu, que plantou a doutrina da igreja primitiva, ele está dizendo, olha, eu não entendo Deus. Ele é profundo demais. Ele é grande demais para entendê-lo. Mas um dia, ele está dizendo, um dia, esse espelho embaçado vai sair e nós o veremos como ele é. Nós o veremos face a face, assim como ele nos conhece, nós o conheceremos. Não haverá mais mistérios, não haverá mais enigmas. Nós veremos a Deus. Agora, você imagina, irmãos, esse dia chegando? Pastor Oreste, você imagina esse dia chegando? Jesus vindo na terra, busca a sua igreja e entra com a igreja pelos portões celestiais e dizendo, igreja minha, amada minha, esposa minha, eu vou levar vocês agora para conhecer o meu Pai. E andando com a igreja, atravessando a cidade dourada, a cidade celestial. A igreja indo de encontro à sala do trono, onde João viu no Apocalipse, a igreja e o noivo, a igreja e Jesus. Você imagina essa cena? Eu vou mostrar alguém para vocês. Aí vem Abraão correndo, não, Abraão não quero ver não. Depois, algumas perguntas para Abraão, né? A gente vai ver Adão. Também tem algumas perguntas para Adão. A gente vai ver Eva, né? Eva, então, vai estar escondida atrás da figueira. Você imagina você chegando diante do Pai.
e o véu saindo dos olhos. As escamas saindo dos olhos. Porque é uma promessa para a igreja que os limpos de coração verão a Deus, verão a Deus. É a maior promessa para a igreja. É a promessa mais extraordinária para aqueles que aguardam esse dia. Quem subirá? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Esses verão ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Será que você pode encher essa casa de adoração nesse momento? Será que você pode encher essa casa de adoração nesse momento? Vamos encher essa casa de adoração. Essa promessa vai chegar, irmãos. Nós veremos a Deus. Nós, enquanto isso, vamos desfrutar da sua presença. Enquanto isso, vamos desfrutar da presença dele aqui na terra. Porque é uma promessa, irmãos, liberada para a igreja de Cristo. Porque os limpos de coração. Você pode dizer isso para o seu irmão: você verá o Senhor, irmão. Não, diga aí para 2, 3 pessoas. Diga assim: você verá o Senhor. Nós veremos ao Senhor. Nós veremos ao Senhor. Nós veremos ao Senhor. Ai, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Nós veremos ao Senhor. O diabo não vai parar a igreja. O diabo não vai parar esses homens. Nós veremos ao Senhor. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos encher essa casa de adoração. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar. Saia correndo. Nós queremos orar por você, nós queremos te abraçar. Adore o Senhor. Enche essa casa de adoração. E você, Ele está aqui. Ele está aqui. Está sentindo Ele aí? Está sentindo? Está sentindo? Oh, de Deus. Glória. Glória. Mostra pra nossa geração. Sim. Teus prodígios. Mostra, Jesus. Faz de novo, Jesus. Ore barrachuri andará. Enche essa casa de adoração. Vem meu coração com a ferida de fome por ti. Vem meu coração com a ferida de sede por ti. Declare! Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ele virá! Se você quiser dar um abraço em alguém que está do seu lado, libere uma palavra, libere uma palavra. Faça isso. Abrace alguém que está do seu lado. Libere uma palavra. Sim. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Levante as suas mãos e declare. Declare.
está aqui nesse lugar. Ele está dizendo: eu tenho um tempo novo. Eu tenho um tempo novo.